vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, provocei com voz triunfal. A Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, provocei com voz triunfal. Santo Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite de maneira muito especial. E ao Senhor, mais uma vez, nós dizemos Hosana, em nome do Senhor. E com todo alento e com grande exclamação e com voz, nós iremos sempre cantar, bendito seja o nome do Senhor, que veio e virá outra vez, que estará conosco todos os dias da nossa vida, que nos ensinará a sua grandeza e palavra. Todo dia da nossa vida, em todo momento, por uma eternidade e para sempre, o Senhor estará conosco. Assim a sua palavra nos afirma, quando nos dá a alegria de fazermos compreender a grandeza de poder servir esse Deus hoje e poder viver eternamente com Ele no amanhã. Nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite e por isso, ó Deus, resolvemos dizer ao Senhor Hosana, em nome do Senhor. E nós te agradecemos, Deus, por estar louvando ao Senhor, por te bendizer, embora todos os momentos de aflição, embora todos os momentos em que exija que a tua igreja esteja orando e se dedicando diante do Senhor. Nós queremos te agradecer por este culto e que entregamos desde já diante do Senhor. E lhe pedimos que o Senhor nos abençoe de forma especial nesta noite, no nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos nossos irmãos aí presentes nos seus lares. A você que nos ouve pela primeira vez, que está tendo a oportunidade de poder ouvir esse canal, nós nos sentimos gratos por sua vida. Deus possa, através da palavra, dos louvores, alcançar seu coração de forma muito especial essa noite. Pedimos ao Senhor que Deus possa encontrar no seu coração um lugar muito especial, para que através da palavra de Deus, através de todos os louvores, possamos juntos reconhecer que o Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, que Ele é digno de merecer todas essas honras por parte do seu povo, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então eu quero agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso e pedimos a você que nos ouve, não se esqueça de fazer a sua inscrição nesse canal.
aproveite a oportunidade para poder estar junto conosco, né, adorando a esse Deus. A você, meu irmão em Cristo, estamos com as nossas portas abertas durante o período de terças e quintas-feiras para qualquer uma das necessidades dos nossos irmãos. Nós estamos sempre com algum diácono de plantão na igreja, às terças, às quintas-feiras e aos sábados, né? E agradecemos a Deus por essa oportunidade de poder estar juntamente com os irmãos, porque durante esse período você pode precisar de algo da parte da igreja e nós estamos à disposição para a glória do nome do Senhor. Também não se esqueça, meus irmãos, da importância que é mantermos a obra do Senhor, né? Eu quero dizer para você o quanto isso é importante para a igreja, o quanto você precisa estar se lembrando daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor, né? Que o Senhor possa te abençoar, independente de qualquer que seja as circunstâncias da sua vida. Nós amamos os irmãos. Vocês não são amados por aquilo que vocês podem oferecer de si mesmo, mas nós amamos os irmãos porque essa é uma ordenança da parte de Deus. Acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não importando como o meu próximo seja, não importando como o meu próximo possa estar agindo. Nós precisamos amar uns aos outros, mas caminharmos juntos, né? Andarmos na direção da vontade de Deus faz toda uma diferença, e eu te convido a andar com o Senhor para se fazer essa diferença de maneira muito especial. Quero aproveitar nesse momento e convidá-los a fazer a leitura do Salmo de número 125, é um salmo pequeno, né? E eu e a irmã Ana vamos estar fazendo essa leitura, né? Juntos vamos estar fazendo essa leitura. Então abra a palavra de Deus no Salmo 125 e nós vamos fazer a leitura desses 5 versículos de maneira responsiva. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos lerão juntamente com a irmã Ana os versos pares. Então, Salmo 125, a partir do verso 1, e eu farei a primeira leitura. E diz, o título do Salmo é Segurança daquele que confia em Deus. Diz então a palavra, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Graça e paz, amados. Leamos o verso 2. Assim como então os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Eu quero pedir aos irmãos, e juntamente com a irmã Ana, e vocês que estão aí presentes, nós vamos repetir o verso de número 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Quão formoso é, Rei do Universo. Sua glória está entre nós, nesta terra, porque a presença do seu Filho está na vida de cada um daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Quão formoso é, Rei
enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. De novo. Tão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tomar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tua face. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Alegrem-se o céu, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, Senhor reina. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, o Senhor reina. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, o Senhor reina. Alegrem-se o céu, regozijem-se a terra, diga-se entre
as nações, Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, Senhor reina. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia, o Senhor reina. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, o Senhor reina. Sabe, tem um hino do cantor cristão que nós gostamos muito? E nós vamos louvar com esse hino, né? Está lá no hino 382. Tem gozo e alegria celeste. E nós vamos louvar ao Senhor com esse hino lindo do cantor cristão. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos erguemos o louvor. Ó, vem, sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos, porque tem comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversarmos com nosso bom Deus, escutar os teus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Ó, vem, sim, vem à igreja comigo, e vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão de amor. Com prazer eu aguardo a chegada deste dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama nações em louvor. Ó, vem, sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão de amor. Ó, meu mestre divino e amado, eu consigo, preciso viver tua lei, tua causa, teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó, vem, sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. De novo, ó, vem! Ó, vem, sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que é digno de receber toda glória, honra, poder, majestade, louvor. Ele é digno de receber toda glória
honra e louvor. Amém. Nós vamos convidá-los agora a estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. E nós encontramos essa leitura lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, uma bela carta, um bom ensino, um bom testemunho da igreja do Senhor ali em Tessalônica. Então, desejo que os irmãos abram a palavra de Deus e nós vamos fazer a leitura de 5 versículos, desses 5 versículos iniciais dessa carta que fala sobre a exortação à vida piedosa, uma vida de santidade diante do Senhor. Vamos lá? Então, façamos a leitura para a glória do nome do Senhor. E diz a palavra, né? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. E diz mais a palavra do Senhor no verso 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra, não na paixão das concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento precioso de oração e te louvar, Deus, porque cremos no teu Santo Espírito que está em nossas vidas. Te louvamos porque cremos tão somente que o Senhor deseja falar de forma especial a cada um de nós nessa noite. Portanto, Deus, que a sua palavra se faça presente em nosso coração. E de maneira muito especial, eu lhe peço que o seu Santo Espírito fale profundamente ao meu coração. Por consequência desta palavra maravilhosa do seu Santo Espírito, assim também, Deus, possamos, ouvindo a sua voz, mudar a nossa maneira de ser. Portanto, que o Senhor trabalhe isso no meu coração e também no coração da tua igreja, em que as tuas santas ovelhas estão conosco, para que nós possamos dar conta diante do Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor me permitiu tomar conta daquilo que é teu. Te adoramos por esse momento. No nome santo do teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. Muito bem. A bela carta que Paulo escreve juntamente com Silvano e Timóteo, num tempo em que Timóteo é apresentado à igreja de Tessalônica. E nós louvamos a Deus pela bondade de Deus em ter falado de maneira especial ao coração desses irmãos através de uma carta em que ele começa de antemão a dizer das coisas importantes que aquela igreja faz durante o tempo da sua peregrinação ao lado do apóstolo Paulo. Interessante que ele começa a carta lá no capítulo 1, lembrando aos irmãos, a partir do verso 2, as coisas que aqueles irmãos faziam e a obra que aquela igreja fazia de uma maneira tão especial e que estava junta à fé que ela deveria professar. E isso trazia uma alegria profunda no coração de Paulo e de Timóteo, que seria apresentado àquela igreja como alguém
a quem Deus usaria de maneira especial para receber as cartas do apóstolo Paulo e poder ensinar aquilo que Paulo queria que a igreja pudesse ouvir. Mas ele menciona a obra da vossa fé. É um dos termos que ele vai usar no verso 2. E a prática em si da fé, que a resultante da fé, que era a obra, esperada no coração daquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, e que Paulo também vai dizer que tomou conta daquelas pessoas com um coração cheio de fé, com uma intenção das mais belas possível, acima de tudo por amor ao Evangelho. De ouvir também falar que o Evangelho daquelas pessoas, que aquelas pessoas estavam trazendo para as pessoas existentes nos cantos que estavam fazendo parte daquela igreja, é um Evangelho cheio do Espírito Santo, que foi aquele Evangelho que também chegou ao coração de Paulo, que também transformou a vida daquelas pessoas ali em Tessalônica, como bem colocado no verso 5. Também o ensino daquelas pessoas, né? Eles estavam todo o tempo recebendo esse ensino por parte dos seus bispos que ali estavam dispostos a poder ajudá-los. Como diz perfeitamente também o verso 7, era exemplo para as pessoas. Aqueles irmãos que estavam ali em Tessalônica davam um exemplo de vida diante do Senhor. O Evangelho, na verdade, também que de alguma forma chegara ao coração daquelas pessoas e buscado de uma forma muito especial e explanado com toda alegria ao coração delas, fez com que elas pudessem, verso 9 vai dizer isso perfeitamente, se afastarem de uma das coisas que eram tão terríveis naquele lugar, que era a questão da idolatria. Então Paulo inicia essa carta dizendo, finalmente, irmãos, depois de estar chegando ao período final da primeira carta, ele diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém a agradar a Deus, assim andai, para que possas progredir cada vez mais. Então, Paulo chama a atenção dessa situação, aliás, é um problema que hoje nós encontramos muito nas igrejas, no sentido geral, né? Hoje é difícil, eu tenho certamente alguns colegas pastores vão certamente dizer o quanto é difícil hoje você pastorear. Até porque a ideia de pastoreio, já naquela época, sofria algumas dificuldades por conta de pessoas infiltradas, muitas vezes, dentro das igrejas, e que traziam outros ensinos envolvidos em determinadas situações das quais os apóstolos combatiam com veemência, né? Como foi importante para os apóstolos, num dado momento, terem defendido a fé de maneira tão eficiente. E quantos perigos a igreja passou sendo infiltrada por pessoas, muitas vezes, que estavam dentro do seu próprio âmbito e que ensinavam coisas que não correspondiam àquilo que os apóstolos já tinham ensinado pela parte do Senhor. E Paulo faz questão de dizer, aquilo que aprendestes e recebestes e ouviste de mim. Isso chama a atenção da igreja a uma extrema responsabilidade. A igreja precisava compreender que a sua responsabilidade para com Deus partia de algo que era um ensino não somente dos apóstolos, mas principalmente um ensino da parte do Senhor Jesus. Ouvir aquelas pessoas que Deus levantou de forma especial para cuidar do rebanho. Por isso Paulo chega e diz, andai como o Senhor vos orientou, né? Através de tudo aquilo que vocês aprenderam de mim, que pastoreio vocês. Lembrando daquilo que está escrito lá em Colossenses, Paulo também falando à igreja de Colossos, na época, ele diz, andai
no Senhor Jesus. Assim como dizem no capítulo 3, verso 2, crescei no amor uns para com os outros, do mesmo jeito com que eu vos amei. Por que Paulo faz questão de dizer isso? Porque ninguém conhece tanto as suas ovelhas como o pastor que Deus levantou para cuidar do seu rebanho. E às vezes nós buscamos como ovelhas ouvir uma série de pessoas que estão no âmbito da igreja, não compreendendo que quem o Senhor levantou para cuidar muito bem do seu rebanho foi aquele que ele determinou, pela ação do seu Espírito, a ter cuidado da igreja que lhe foi colocado. Isso por conta de uma responsabilidade e da voz do Senhor ouvida através da sua assembleia, né? E também por causa das orações e da resposta que Deus deu. Então, não é criar uma igreja dentro da igreja com uma opinião diferente daquilo da qual a pessoa que Deus escolheu de forma especial deveria cuidar de fato da igreja. Afinal de contas, nós percebemos uma coisa em Paulo, é que aquela igreja tinha absorvido o Evangelho. Aquela igreja compreendeu o amor de Deus e trouxe para a sua realidade o ensino de Cristo, que era algo do qual Deus esperava ocorrer na vida daquelas pessoas. É tanto que o texto vai dizer que aquela igreja ela cresce, ela se desenvolve de uma maneira especial, as pessoas dão testemunho de que aquelas pessoas que estavam ali estavam vivendo o Evangelho da maneira que de fato estava sendo ensinado por Paulo. Mas Paulo chama a atenção de que de fato isso fosse cumprido. Interessante que um pastor que cobra muitas vezes o olhar de suas ovelhas para aquilo que ele tem a ensinar. Este é Paulo, que fala exatamente esta linguagem para essas ovelhas que pertencem a uma igreja que vem dando certo. Outro ponto importante, observe no verso 2, ele vai dizer: porque bem sabeis o mandamento que vos tenho dado no Senhor. E isso faz com que a igreja tenha uma segurança de que Paulo não está ensinando filosofias baratas. Paulo é um conhecedor grande da filosofia da época, né? Ele era contemporâneo de grandes filósofos, né? Paulo tinha um conhecimento grande da palavra e das letras e da filosofia helenística existente naquela época. Mas era alguém que fazia questão de dizer que todo o aprendizado fora daquilo que ele teve com relação ao Senhor, ele considerava como esterco. Como vai dizer a palavra do Senhor isso? Olha, eu considero como tudo aquilo que eu aprendi filosoficamente, diante de tudo aquilo que Deus me ensinou, como nada. Então Paulo queria trazer a segurança para os seus filhos, os seus amados irmãos, aqueles a quem Deus colocou de forma especial, as ovelhas da parte do Senhor, de que aquilo que ele ensinava para a igreja de Colosso, por exemplo, né, como foi dito nesse instante, capítulo 2, verso 6, de que aquilo que ele ensinava para a igreja de Colosso, aquilo que ele ensinava para a igreja de Tessalônica, aquilo que ele ensinava para as demais igrejas, era nada mais nada menos do que um ensino paulino baseado na vida e na responsabilidade de tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado para que ele passasse para a igreja. Uma coisa que muitas vezes a gente acaba observando de que é difícil hoje pastorear por causa das redes sociais, né? A gente ensina algo para uma ovelha e ela tem nas suas mãos um instrumento em que ela pode abrir a palavra de 10 outras pessoas. E o que parece às vezes é que aquela palavra que acaba sendo mais confortante para o seu coração, talvez não seja a palavra exatamente que aquele pastor tem a ensinar ao rebanho do qual Deus deu a ele por responsabilidade. Então nós precisamos entender que não podemos criar
uma igreja dentro da igreja. A igreja que está presente, que desenvolve o seu trabalho na comunidade em que está, ela tem um só pastor, ela é um só rebanho. Me faz lembrar o que Paulo disse aos irmãos de Filipos. Ele disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que todos vocês tenham esse sentimento de humildade, que todos vocês tenham esse sentimento de querer aprender e fazer a vontade do Senhor e serem obedientes à vontade de Deus. Paulo vai chamar em outros momentos a atenção da igreja para que elas sejam um só, tenham uma só unidade. Como é importante a gente lembrar disso, porque a palavra de Deus nos chama a atenção dessa responsabilidade por unidade. Nós precisamos ser um na compreensão da palavra e na obediência daquele que o Senhor levantou de forma especial para o cuidado da igreja. Como disse ele para os filipenses, ele vai dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afeto e compaixão, completem minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, pois ele entendia que a igreja era capaz de compreender a sua responsabilidade como igreja do Senhor em aprender um só ensino e não divagar entre muitos ensinos e optar pelo ensino que lhe mais apraz. Sinceramente, um conselho que eu dou a qualquer pessoa que se insurge dessa forma, a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos agir assim, né? E compreender essa responsabilidade. Há um só pastor que Deus levantou para tomar conta das ovelhas do nosso pastor, né? Que é o Senhor. Outro ponto importante, Paulo vai mencionar, uma igreja centrada no seu pastor, um pastor que reflete o ensino, né, de Cristo dentro da vida dele, porque ele dá exemplo, na visão e no contexto que Cristo fala do ministério pastoral ali em João capítulo 10. Não há uma igreja dentro da igreja, como disse, não há vários rebanhos dentro de uma igreja com vários líderes, como Paulo, por exemplo, falando ali na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, chama a atenção da igreja sobre um mal, e que é um mal da carne, que estava dentro de um ambiente onde as pessoas conheciam muito bem o que era política, né? E que escolhiam a liderança que lhe aprazia, né? A liderança que melhor trazia o aspecto da sua própria vontade. E a gente precisa entender que não há vários pastores, uma só ordem dentro dessa história. Jesus chega, por exemplo, em João capítulo 10, né? Ele diz que o pastor é aquele que entra pela porta. Aquele que entra pela porta é o pastor da igreja. Interessante que o termo ali, pastor, você vai encontrar em letra minúscula. Está se falando daquele que foi levantado por Deus, daquele que tem o dom de pastorear, que recebeu esse dom da parte de Deus, que infalivelmente tem sido visto pelas pessoas dessa forma, que há uma observação por parte das pessoas de que aquilo de fato ocorre, né? E ele diz que este é o primeiro a passar pela porta, para que as pessoas entendam que aquele a quem Deus levanta para tomar conta do seu rebanho é aquele que o Senhor designa de maneira especial, mas traz para si os ensinos pelos quais Deus espera das suas ovelhas. Entrar pela porta, que é ele, e não pular por qualquer um outro lugar que não seja a porta. Outro ponto importante e diferente daquilo que nós acabamos de apresentar está no próprio capítulo do Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, que ele vai apresentar um outro pastor, agora com letra maiúscula, né? Indicando: olha, eu sou o pastor,
das ovelhas. Mas o pastor que eu coloquei precisa passar pela porta semelhantemente a vocês. E o ensino da palavra tem que estar nele. E vocês precisam ouvir a sua voz. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém as arrebata da minha mão, disse o Senhor. Mas às vezes nós nos deixamos ser arrebatados quando não entendemos que há alguém a quem Paulo chama a atenção daquela igreja. Observem o ensino que eu tenho passado para vocês da parte do Senhor. O terceiro ponto interessante, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele vai dizer isso ali, se não me engano, no verso 3. Leamos então, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E aí entra uma outra situação que Paulo vai chamar a atenção. Paulo chama a atenção de um tempo em que as pessoas, elas, por conta da sua promíscua vida, né, viviam de qualquer jeito. Havia pouca responsabilidade para com aquilo que Deus gostaria de ensinar, e muita gente, por conta de uma série de situações, diminuía o seu tempo de vida por causa da maneira longe da vontade de Deus como era vivida. Aliás, havia uma exacerbada ação diabólica por parte da vida das pessoas que não tinham domínio de Deus, e elas achavam que deveriam viver da maneira que quisessem. Por isso, Deus põe um pastor para estar observando o rebanho, para cuidar dele, para que outras pessoas não possam ensinar dentro do rebanho coisas que não competem à responsabilidade dessas pessoas. Por isso Deus quer cobrar deste pastor que ele viva essa vida correta diante do Senhor, que ele ensine às suas ovelhas, que ele passa pela porta, que a palavra de Deus faz parte da sua vida, que essas pessoas precisam se basear por isso, e de que a vida de santidade da qual Deus espera na vida desse pastor e na vida dessa igreja seja uma realidade na vida de todas as pessoas. E eles acabem entendendo a responsabilidade de poder deixar que uma só voz possa ensiná-los. Interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele vai dizer: não se conforme com este mundo. Interessante que Paulo vai chamar a atenção da igreja para que essa conformação não seja uma realidade para a vida de quem tem uma vida de santidade a zelar. Primeiro porque o mundo, ele vai ensinar uma série de situações das quais a palavra de Deus não vai ensinar. E é a quebra, uma das primeiras coisas é a quebra da responsabilidade de se ouvir quem lidera. Até porque isso era uma realidade dentro do mundo romano, dentro do mundo grego, né? Na política grega, quando o indivíduo ele não era interessante para aquelas pessoas que regiam a política, né? Eles simplesmente pegavam um punhal e faziam uma cerimônia, e os políticos que estavam ao redor daquele que não gostavam da maneira com que aqueles políticos agissem, simplesmente encostavam naqueles políticos, davam um abraço e apunhalavam-os pelas costas. Por isso você vê esse termo nos dias de hoje: apunhalou-me pelas costas. E o interessante é que todos davam aquele abraço de maneira que as pessoas não percebessem quem cometeu o crime. E muitas vezes era mais que uma pessoa que agia daquela forma. Então, uma das coisas que destrói a igreja do Senhor é as pessoas não entenderem que voz deve ouvir. Por isso talvez Paulo tivesse chamado a atenção que uma das coisas que faz com que a gente obedeça a responsabilidade de cumprir a santificação no meio da igreja é dar ouvido à pessoa certa. Não existe dois pastores tomando conta de um rebanho. Existe um pastor designado por Deus, tomando conta de um rebanho, dos quais todos
devem observar o chamado desse pastor, que nos ensina a não nos submeter a outra pessoa que não seja liderança, quando muitas vezes o mundo ensina o contrário. Se não te representa, você não ouve. É isso que o mundo ensina. Em Romanos 6, verso 19, a maldade para a maldade é chamado esse termo no verso que vai ser colocado por Paulo, e era aprendido da parte dos filhos de Deus em Cristo, mas em Cristo, a cada um dos membros da igreja do Senhor o comportamento que convinha à justiça de Deus, que nos separa de tudo aquilo que é um fruto da carne. Uma outra coisa interessante, no verso 22, capítulo 6 de Romanos, verso 22, frutificai para a santificação, para sermos de fato separados dos tratos que o mundo desenvolve no meio do seu âmbito como mundo, né? De pessoas desprendidas da vontade de Deus e que querem fazer exatamente aquilo que não devem. E Paulo, lá em Gálatas 5, capítulo 20, ele vai falar sobre inimizade, sobre porfia, que é, na verdade, as pessoas que vivem contendendo com palavras, com disputas, com ira, com pelejas que são brigas, emulações que é sentimento de determinada situação em que faz com que como é que a gente pode dizer exatamente? Que haja, na verdade, um certo tipo de concorrência, como se houvesse algum tipo de concorrência. Não há concorrência no meio da igreja do Senhor, porque o cabeça da igreja é Cristo, e todo o corpo, inclusive o seu pastor, deve se submeter à única cabeça que existe e um único pastor do qual toda a igreja deve se submeter, que é o ensino cristão, que é o ensino de Cristo, que é o ensino cristocêntrico, em que Cristo está no meio deste ensino. Portanto, todo tipo de ira, todo tipo de peleja, todo tipo de dissensão, todo tipo de inveja, todo tipo de amargura desse nível deve estar longe completamente da igreja. Como se houvesse, na verdade, Paulo vai assim nos ensinar, líderes dentro de uma igreja para tomar o lugar e a responsabilidade da qual não se abre mão da cabeça que é o Cristo e daquele o qual o Senhor separou de forma especial para ter cuidado com a sua igreja. Agora observe, para um fim mais profundo a respeito, eu dizia que as pessoas, elas viviam num tempo em que muitas vezes o homem que estava ali, ele vivia pouco, porque a sua vida para com Deus, ela era completamente rejeitada. Então, todas as questões, desde aquelas que nos separam da responsabilidade de ouvir uma liderança, como daquela de escolhermos as coisas de fato que justifiquem aquilo que Cristo fez por nossa vida, e o seu ensino trazendo para a possibilidade dessa vida eterna, que é clara quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E ele deixa bem claro para a igreja que não há como você ter vida eterna como um resultado daquilo que você viveu, se a sua vida não está baseada dentro dessa perspectiva que fala-se inicialmente. Por isso, como se ele quisesse dizer, por exemplo, que não terá este fim a vida de uma pessoa que não compreende a quem deve ouvir, e que a palavra deve ser aquela que rege a igreja, que é administrada por seu único pastor, que segue acima de tudo a cabeça que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer assim, pois tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas essas coisas podem ser lícitas,
mas nem todas eu devo fazer. Então isso é importante para a sua igreja. Então, por que então Paulo depois chega e vai chamar a atenção sobre essa vida honrosa da qual Deus espera? Porque se a honra começa sendo divulgada no meio da igreja quando nós honramos quem Deus coloca para ter cuidado de nós, quando não estivermos perto daquelas pessoas que Deus colocou, fica mais fácil nós vencermos todas as coisas que podem ocorrer vindo de pessoas que não honram a cabeça da igreja. Todas aquelas pessoas que têm um ensino que é contrário à vontade de Deus. Se nós sabemos ouvir a nossa liderança, se nós sabemos ouvir aquele que Deus constituiu para ter cuidado do seu rebanho, que a ovelha não é minha, a ovelha é do Senhor. E nós precisamos tomar conta das ovelhas não como sendo nossas, mas como sendo de alguém que é muito maior do que nós. Jesus sempre nos ensinou isso. Ele ia para o Pai porque o Pai é maior do que ele. Eu estou na posição como um pastor porque existe alguém que é maior do que eu e que é o meu pastor supremo, que é o Senhor. E cada um de nós, como ovelhas do Senhor, precisamos ter os nossos olhos atentos a essa responsabilidade. Portanto, a tradição e a história dizia que os homens daquela época duravam pouco tempo, em torno de 30 anos. Porque a vida promíscua que vivia era uma vida tentadora até para as pessoas que eram cristãs. Então Paulo chama a atenção da igreja e vai dizer, olhe, lembre-se que o ensino de Deus para a nossa vida é que a gente vive uma vida de santificação, separado de tudo aquilo que nos separa de Deus. Mas para que você possa compreender isso, é necessário que você leia a palavra, mas que você ouça a orientação daquele que Deus levantou para tomar conta da sua igreja, das suas ovelhas. Outro ponto é que o padrão moral que essas pessoas viviam na época era um padrão tão baixo que por causa disso havia muitos que perdiam a sua vida cedo por causa das doenças, certamente, que não podiam ser tratadas porque talvez não houvesse a medicina exata para cuidar de certos problemas existentes na época, além dos muitos problemas relacionados às guerras, né? Muitos homens perdiam a vida por causa da guerra, e muitos homens eram ensinados que eles deveriam, por ser homem, viverem do seu modo de jeito de viver, quando na verdade o Senhor nos ensina completamente o contrário disso. Ele nos ensina que nós devemos viver a justiça que nasce do coração de Deus para a transformação das vidas presentes a cada momento. Então Paulo entende que exigia, através dessa exortação, que os cristãos mantivessem um padrão de vida do qual Cristo, que é o cabeça da igreja, ensinava ao seu líder para que eles pudessem viver de acordo com aquilo que está em seus ensinamentos. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 19, capítulo 3, verso 17, como ele vai claramente dizer: se alguém, por causa do pecado, destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Vivemos sob o domínio do Espírito Santo de Deus que mora dentro da nossa vida, do Paráclito de Deus que foi colocado na nossa vida como sendo aquele guardião do qual o Senhor colocou para nos lembrar a sua palavra, como dito lá em Hebreus: ninguém mais deverá ensinar o outro, porque a palavra estará dentro do coração dessas pessoas, ela estará sempre sendo lembrada. O autor de Hebreus vai dizer isso, para que nós não pudéssemos mais viver a vida que a gente vivia no passado, baseado nas nossas próprias concepções de vida e muitas vezes influenciados por maus líderes. Por fim, eu quero orar por você, para que você entenda que, de uma maneira especial, Deus escolheu essa noite para dizer para você para quem você tem observado.
quem de fato tem sido líder no ambiente em que você está? Como é que tem sido o seu comportamento em relação à liderança? Eu quero chamar a atenção da igreja a uma coisa muito interessante. Nenhum pastor no Brasil inteiro foi treinado para passar por uma pandemia. Eu tenho 51 anos de idade e a gripe espanhola aconteceu no século passado. E muita gente perdeu a sua vida. E nós não estávamos lá. Eu quero dizer para vocês que muitos outros pastores talvez tivessem conhecido a história de outras pandemias, mas não foram treinados para isso. Mas a palavra que é mais antiga do que todas essas coisas vai nos ensinar que nós devemos ouvir a voz desse pastor. Até porque Jesus deixa muito bem claro isso para a sua igreja, para os seus apóstolos, né? Em João, no capítulo 10, e lembrando aquilo que está sendo muito bem colocado ali, né? Ele vai dizer: este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as ovelhas e as traz para fora. Esse termo trazer para fora traz a mesma concepção do que é a igreja. A igreja ela é chamada para fora de todas as coisas que nos faz estar longe de Deus. A vida de santidade nos faz compreender essa responsabilidade que a igreja deve ter. Então eu te chamo a viver a vida de santidade que o Senhor espera na sua vida. Experimentando primeiro compreender a importância de ouvir o seu líder. Ouça seu líder. Mesmo que pareça para você que as opiniões dele estão convergindo com aquilo que o governo vai ensinar e que Paulo vai dizer à igreja de Roma que ela deva obedecer às autoridades, porque elas são ministros de Deus para o bem da igreja. Então, quando às vezes o pastor fala assim: nós não vamos nos reunir. Quantas pessoas dentro do nosso próprio ambiente cria indagações, perguntas, interrogações a respeito disso, e ensinam para as pessoas aquilo que tem como concepção, quando nós precisamos entender, Deus levantou alguém para cuidar da gente e é a Ele que nós devemos ouvir. É lógico que ninguém está dizendo que as pessoas devam viver ouvindo uma liderança que está na contramão da vontade de Deus. Esse você não deve ouvir. Mas a palavra te exorta hoje, meu irmão, a que você tenha mais cuidado e se baseie naquilo que o Senhor colocou no coração do líder que Deus te chamou a atenção a ouvir. A primeira palavra sempre vai ser daquele que Deus instituiu para cuidar da sua vida. Que a bênção do Senhor seja para com você. Que o Senhor tenha te ensinado, como ensinou o meu coração nesta noite, aquilo que era necessário, para que nós sempre sejamos apontados a enxergar a cabeça da igreja, que não é o pastor, e sim o pastor supremo de todos nós, o Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja para com a sua vida e com o seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te louvar pela exortação da parte de Paulo à igreja, a que lembrasse que todos deveriam ouvir a palavra de alguém a quem Deus colocou, que reflete exatamente a vontade do cabeça da igreja, que é o nosso supremo pastor e Senhor das almas. Nós te agradecemos, Deus, pela vida de Jesus, pelo seu ensino, pelos ensinos apostólicos, pelo Evangelho, Deus, que é a razão pela qual nós precisamos entender da importância de aprendê-los e aplicá-los. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu grande amor,
pelas pessoas que ouviram a sua palavra, por aqueles que esta noite de maneira especial foram tocados a se lembrar a quem eu devo ouvir. Assim como ao Estado e ao governo, todos nós como cidadãos precisamos aprender a nos submetermos às autoridades. Há uma autoridade de liderança única dentro da igreja. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós ouvimos a sua voz, ele entra na frente pela porta que é Jesus, nós o seguimos. É assim que Paulo entende que a palavra de santificação começa a haver na vida da igreja. Quando a igreja se submete à sua liderança, quando ela está baseada puramente na verdade absoluta do Senhor Jesus, quando o testemunho de Cristo é uma realidade como era a realidade na vida do povo da igreja de Tessalônica. Assim nós, como seres presentes num século completamente diferente, em um tempo diferente, mas que o Deus é o mesmo, nos submetamos à vontade do Senhor, à santificação da sua igreja. Obrigado, meu Pai, por esta palavra de exortação. E te louvamos pela bondade do Senhor e ter chegado ao coração das pessoas que nos ouvem essa noite. No nome santo do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que Deus cure aquela pessoa que talvez esteja doente lá na sua casa. Que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo através desse vírus que tem matado muita gente, mas também tem dado vitórias à vida de muitas pessoas. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista do Lobato. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida que nos ouve hoje pela primeira vez. Que o Senhor abençoe seus familiares. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra e Senhor de toda a igreja, que a graça maravilhosa de Deus, que enviando o seu Filho Jesus, permitiu que ele fosse crucificado para que os meus pecados pudessem ser perdoados, e por isso nós somos gratos por este favor que nós não merecíamos. Que a consolação do Espírito Santo deixado em nós seja uma constante na vida da Igreja Batista do Lobato e na vida de cada pessoa que nos ouve essa noite. No nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.